Boa noite, boa noite. Deixa eu entrar aqui, tá dando tudo certo, testando, tudo ok. Testando, testando. Vamos lá. Guardando as pessoas entrar. Oi, boa noite. Boa noite. É minha amiga Mari, que já entrou, é você? Smart, Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me dá um ok aí se tá tudo ok? Alguém tá me ouvindo? Pode sinalizar aí pra mim se tá tudo ok? Oi, Mari, que legal ter você aqui. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá dando tudo certo com a transmissão? Tá ok? Ah, maravilha. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora aí. Convida mais gente para esse bate-papo. Ô, Manuel, obrigada. Tudo ok? Obrigada pela presença. Obrigada por estar aqui. Hoje a nossa conversa vai ser bem legal mesmo. A Lena, nossa convidada, está aqui já entrou. Já já a gente vai chamar ela para um bate-papo e a gente vai falar hoje sobre a importância de educar na virtude, né, gente? Esse tema que tem despertado o meu interesse e as minhas horas de estudo. Eu tenho me dedicado muito a isso, a estudar sobre essa educação, essa nova, não é nova forma de educar, na realidade. É uma forma que já é uma forma que já existia e que ao longo do tempo foi sendo deixada para lá, sendo trocada por uma nova forma de educar. Oi, Brenda, minha cunhada entrou, maravilha. Gente, vamos convidar mais gente aí, convidar os amigos. Cadê a minha convidada? A Lena é uma pessoa muito especial que eu conheci nessa caminhada agora. Estou acompanhando ela também, vendo o belo trabalho que ela tem feito com a família dela, né? A família com os filhos, com a educação dos filhos e como é importante, né, falar sobre virtude, educar na virtude. Deixa eu pedir, Lena, manda um convite, me chama aí para eu te aceitar logo aqui. Pede aí a solicitação, manda aí pra mim, pra eu te aceitar aqui, pra gente começar a nossa conversa. Essa conversa de hoje, gente, é uma coisa bem rápida, bem básica, porém é um assunto, como eu falei anteriormente, que já existia e ao longo do tempo está sendo deixado de lado. E aí nós, enquanto sociedade, a sociedade aí fora, tem colhido resultados bem ruins por conta disso, por conta dessa educação. Cadê a Lena? Lena. Ah, tá aqui, pronto. Deixa eu aceitar aqui. Guardar a Lena entrar para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Entrando. Oi, Lena, seja Oi, bem-vinda. Flávia. Bem, Muito, tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu, imagina, é um prazer estar falando desse eu, assunto é que me uma toca honra estar tanto. falando com você também. Imagina. E aí eu estava falando aqui para as pessoas que eu tenho te acompanhado nas redes e tenho visto o teu trabalho, né? Tu tem mostrado o teu trabalho com teus filhos, como que tu está fazendo nesse momento, educando na virtude e da importância que é isso, sabe, para a formação do ser humano, para a formação da identidade dessa pessoa, desses indivíduos. E com certeza, quando eles chegarem na fase da maturidade, com certeza serão grandes homens e grandes mulheres. E bem diferente, infelizmente, de algumas coisas que a gente tem presenciado hoje, né? As pessoas, Então, principalmente jovens. eu não sei se é a minha ou se é a sua. Tá cortando? Tá Tá cortando um ok? pouco. Não, ainda tá falhada. Tá falhando? Alguém consegue dizer?
Alguém tá, se as pessoas estão ouvindo, tá ok a Linda. transmissão? Qual não tá Oi? nítida aí? A imagem não tá nítida. Acho que é a sua. Porque você tá É, congelado. eu tô congelando? Eu tô te vendo Tá. bem, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Não tá transmitindo, Mas, né? Então, mas a sua imagem tá congelada. deixa eu ver se eu troco bem aqui a minha internet. Peraí, só um pouquinho. Uhum. Vou trocar bem aqui a minha internet. Oi, oi, voltou ao normal? Voltou. Tá ok? Voltou. Melhorou. Ah, maravilha. Troquei aqui a internet. Deu uma congelada, mas agora desceu. Deu certo, vai dar certo. Esse assunto é Tá, muito perfeito. bom, muito importante, bem gostoso da gente tratar, né? Então, não pode essa imagem congelar agora. É Não, possível que vá. por favor. É possível. É possível que vá congelar agora. E aí, Helena, como eu estava falando anteriormente, gente, durante esse período da quarentena, desde que iniciou a quarentena, eu comecei a estudar mais, né, a buscar o porquê de algumas coisas, até em decorrência da caminhada que eu tô trilhando. Então, comecei a buscar o porquê que as coisas estão do jeito que estão, por que, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanto avanço, as coisas parecem que estão mais atrapalhadas do que antes, né, do que quando era lá na época dos nossos avós, por exemplo. E uma coisa que eu me encontrei nessa busca foi justamente com essa educação da virtude. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar alguns portais, tem alguns portais que eu estou seguindo que são maravilhosos, Portal Veracruz, o Brasil Paralelo, que vem Encontrou desenvolvendo um o João. excelente Foi na caminhada. trabalho. Encontrei o João, né, o Gebe Malheiro, que é um cara incrível, e aí, através dele encontrei a Lena, né, quando eu entrei em contato com ele, justamente para entender mais e também para ver a possibilidade de fazer uma live com ele. E aí ele disse assim, olha, tem a Lena lá em Teresina, ela já está trabalhando, entra em contato com ela. E aí eu fui para a rede social e achei a Lena e estamos aqui hoje para Isso. conversar, né, Foi para assim bater que um papo. esse encontro, né, Flávia? Mas é Foi isso que você assim. falou. Se a gente for procurar respostas para as perguntas, a gente vai encontrar. Né? A educação, ela não se tornou da maneira como ela está por um belo acaso do destino. Não foram um estalar de dedos que nos trouxeram a essa realidade de hoje. Então, se a gente for pesquisar a fundo a história da educação, nós vamos encontrar todas as respostas, vamos encontrar quem está por trás de tudo isso, porque existe um quem, né? Existe uma agenda, existe um interesse político atrás disso tudo. E quando a gente se depara com isso, quando a gente começa a estudar, é aí que vem a vontade de ir contra a maré, né? E o meu trabalho, como você falou assim, com a minha família, é pequeno, é na minha casa, né? Mas a minha casa é a minha igreja doméstica. Então, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, é aí que a gente vai remar contra a maré mesmo. Porque parece que vem um maremoto para engolir todo mundo, e aquele que souber para onde ir vai conseguir se salvar do maremoto. Aquele que não souber para onde vai, ele não vai se salvar. Como diz Chesterton, gosto muito dessa frase dele: o homem moderno perdeu o endereço. Então, a gente precisa saber que caminho a gente quer seguir, né? A gente precisa ter um plano de vida, um plano educacional. Se a gente não tem esse plano educacional para a nossa vida e para os nossos filhos, a gente está como se fosse um barco à deriva, né? A gente está no oceano, sem rumo, no meio do oceano, sem rumo, sem direção, está deixando a onda levar. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje, estão só deixando as ondas levarem. A vida levar, né? E aí a gente vê que não é tão difícil de entender os resultados que estão sendo colhidos, né? Não é tão difícil de perceber o que não está sendo feito.
Agora, o que tem me deixado muito intrigada, assim, e agora eu já entendo o porquê e como que as coisas acontecem. Não foi preciso nem muita coisa, não. Foi só estudar, né? Começar a ver essas coisas acontecerem mesmo. É como é feita uma verdadeira dominação das pessoas. E olha que o principal canal que está sendo utilizado hoje, infelizmente, é a educação. Né? Educação, cultura, mídia, TV. Acontece a aparelhagem das universidades, né? Em falando do Brasil, essa aparelhagem já acontece desde os anos 60, 70. Então, primeiro se aparelha todas as universidades, se aparelham as cabeças pensantes do país. E em seguida, que agora é esse passo que nós estamos vivendo, e tudo isso aqui está descrito, isso não é coisa da minha cabeça. Eu vou deixar uns livros de referência, se nós conseguirmos falar sobre todos esses temas, que chama Maquiavel Pedagogo. E ele já traz toda a agenda da ONU, com todos os documentos, com o passo a passo do que seria feito. Então, primeiro é a doutrinação das universidades, segundo é a doutrinação da sociedade. Então, é por isso que todos esses temas entraram nas novelas, entraram nos filmes, entraram nas músicas, porque o que está na cultura é o que vai ficar arraigado no nosso coração. Então, se está na música que toca dia e noite, se está na novela, que 10 anos atrás, a primeira novela, ela chocou um pouco, mas ao longo do tempo aquilo vai sendo repetido, vai entrando na cabeça dos pais, né? Então, se tem um filme, aquilo também começa a convencer. Então, nós temos essa doutrinação da universidade, a doutrinação da sociedade, e agora nós estamos no terceiro passo, que é a doutrinação das crianças. Das Né? crianças. É deixar essa avalanche entrar nas escolas, é deixar isso entrar nos livros didáticos, é esquecer o que você falou, a formação das virtudes. Né? Elas foram esquecidas. Se você perguntar qual é o sinônimo de virtude, o que é virtude, quando eu comecei a estudar, eu pensava, nossa, deve ser alguma coisa boa, mas eu não sei definir o que é virtude. Né? Então, se a gente colocar essa palavra para muitos dos nossos colegas, eles também vão ter a mesma sensação. Deve ser uma coisa boa, mas eu não sei exatamente do que se trata. Porque essa palavra, ela foi rasgada do vocabulário. É essa palavra, né? Ela foi rasgada, ela foi jogada no lixo. Para quê? Para que toda a agenda globalista se faça presente nisso. Tudo Né? se Então, passa. Lena, e sabe uma coisa que é mais intrigante nisso? É que, por exemplo, o modelo que hoje é adotado, por exemplo, a criança não pode ser corrigida. Olha só que doideira que tá. A nós criança falamos não. isso na live, né? Você até falou na sua live, né? A criança não pode. Eu fiquei impressionada quando comecei a ver isso, esses dados. A criança não pode ser corrigida. A criança não pode ser ensinada o que é o belo e o feio, tudo é arte, né? Então, e isso está intrínseco, né? Está colocado de forma sutil, realmente, com pequenas ações, com pequenas atividades, mas vai incutindo na cabeça da criança. Os pais vão aceitando. Isso que é E mais os grave. pais vão aceitando. Porque nós, enquanto pais, quando nós não buscamos essa formação, e é por isso que a primeira live que eu quis fazer foi sobre autoeducação, porque se nós não nos dispomos a estudar, nós não sabemos para onde ir. Se a escola chega e fala, nós não podemos corrigir o filho de vocês porque isso vai criar um trauma. Então a gente aceita aquilo de bom grado. Quem é que quer um filho traumatizado? Mas é por isso que a gente precisa estudar e saber o que está sendo feito. A Vivian acabou de falar, né? A gente perdeu a noção de hierarquia, a criança perdeu a noção de respeito. E como é que aconteceu tudo isso? Né? A gente podia até fazer um breve histórico agora, né? Então, essas virtudes... Oi, pode falar. Pode falar, pode continuar. Essas virtudes, o conceito de virtudes, ele existe desde a fundação do mundo ocidental, não é? Então, desde assim, qual é o nosso berço ocidental? É a Grécia, né? Então, Platão já descrevia essas 4 virtudes cardeais: temperança, fortaleza, prudência e justiça. Mas ele descrevia na base de um único ser, né? Aquilo servia para o domínio, uma pessoa, para eu me dominar. Então, era um pouco autossuficiente, era um pouco egoísta. Aristóteles aperfeiçoou essa ideia, e aí quando vem São Tomás de Aquino, né, já depois de Cristo, ele absorve essas ideias das virtudes para você ver como o catolicismo, como o cristianismo de maneira geral, absorveu o que era bom do paganismo. Porque a igreja acredita que onde está o bem, a beleza e a verdade, lá está o Cristo. Então eles trouxeram as noções de virtudes para dentro da igreja, né?
Só que essa virtude, ao invés de ela continuar centrada no eu, no domínio de mim mesma, no domínio dos meus vícios, ela começa a sair para o outro. Então, eu começo a me dedicar para o outro. Eu quero ser justo porque eu quero amar o outro. Eu quero ser uma pessoa temperada, uma pessoa comedida porque eu quero amar o outro. Então, a noção de cristianismo traz o Cristo para o centro das virtudes. Porque se a gente afasta as virtudes do Cristo, a gente vira aquela pessoa piedosa demais, aquela pessoa puritana demais, aquela pessoa falsa, porque ela tem só a virtude e não tem o amor. Então é por isso que toda vez que a gente vai falar de virtude para o adulto, a gente precisa colocar o amor em primeiro lugar, o Cristo em primeiro lugar. Porque quando a gente vai caminhando na direção do Cristo, as virtudes vão aparecendo no caminho. Você não precisa mirar a virtude. Eu quero ser a partir de hoje uma pessoa mais paciente. Ninguém consegue ser mais paciente do dia para a noite. Então a gente só consegue desenvolvendo essas virtudes na medida em que a gente vai caminhando em direção ao Cristo. E aí, o que acontece? São Tomás, lá no século XII, XIII, a gente tem a fundação da Universidade de Paris, que poderíamos citar que foi o primeiro acontecimento, porque surgiu o diploma, né? Então, a busca da sabedoria, que até então tinha reinado na humanidade, desde a filosofia grega, né? Para que se educava o homem? Se educava o homem para a busca do saber, né? Se educava, o próprio nome de educação, né? A própria a definição, ex ducere, significa guiar-se para fora de si mesmo e guiar-se para o mundo. Então, esse conceito de educação, de busca da sabedoria, começou a ser perdido com o advento do diploma, né? Porque se ele tinha um diploma, se ele fizesse faculdade bem feita ou mal feita, ele já teria o diploma, ele já não precisava tanto da busca da sabedoria. Começou-se aí, mas ela recebeu o checkmate com a Revolução Industrial, porque ela trouxe o conceito de educação utilitarista, né? Então, para que eu vou buscar o saber se eu preciso ter uma profissão e ganhar o pão e a água para sustentar minha casa? Na realidade, hoje, né, até hoje, essa educação utilitarista entrou lá na época da Revolução Industrial e permanece hoje. Exatamente. As pessoas, elas são educadas não para se entender, para se compreender, para buscar o divino que tem dentro de si, né? Para buscar o que tem de bom, de externar o que tem de bom, mas simplesmente com um fim útil. Vai educar para ter um emprego melhor, vai educar para, de repente, ser militante, vai educar. A educação, na realidade, ela perdeu a finalidade, né? Então, a finalidade principal. A fundação da Universidade de Paris, quando a gente acrescenta isso, o Renascimento, em que foi reavivado o paganismo que a Igreja Católica tinha banido da Europa, e quando a gente acrescenta isso, o terceiro golpe fatal, que foi o da Revolução Industrial, então a gente tem aí a perda do conceito da educação, que é a formação do homem integral, que a gente precisa formar o corpo, a alma e o espírito. A gente precisa promover a formação do corpo para servir a alma, a gente precisa educar a inteligência e a vontade, e a gente precisa integrar, a gente precisa formar a moralidade. A moralidade, ela não é separada da religião. Então, quando a gente perde esses 4 níveis de formação do homem, a gente chega naquilo que está hoje, no hedonismo, na busca do prazer, né? Então tudo vem a mim, é tudo para a minha autossatisfação, para a realização dos meus desejos pessoais, pouco importa o servir ao outro. Então isso foi quebrado lá por esse século XVI, XVII, e no Brasil, no início do século XX, né, quando a gente até conversou um pouco disso, com a fundação das novas bases da psicologia, vem John Dewey aí, muda muita coisa. Então essa psicologia ela passa a ser experimental, a gente entra com o marxismo, entra com o feminismo e entra com o nosso brilhante Paulo Freire, né, ganhador de inúmeros honoris causas. E o Paulo Freire, ele acabou por enterrar a educação. Né? O Paulo Freire é interessante que, olhando o Paulo Freire no cenário mundial, ele é considerado o lixo da educação. Super aclamado. Agora vamos ver onde foi que a educação paulo-freiriana funcionou. Nós temos um país, Brasil, e temos um segundo país em que ela é adotada, Guiné. E no Brasil, será que nós conseguimos sair do fundo do barco? Será que nós conseguimos sair do fundo do poço? Porque até o ano passado, né, no último avaliação mundial, o Brasil estava em penúltimo lugar nos níveis de educação. A pedagogia do Brasil ela vale 0,2 numa nota de 0 a 10.
Então, o que foi que Paulo Freire, de fato, contribuiu para o Brasil? Nada. Então, quando a gente fala de uma pedagogia, a gente tem que saber a antropologia que está por trás dessa pedagogia e a filosofia que sustenta essa antropologia. E a filosofia de Paulo Freire é uma filosofia marxista. Então, o próprio nome, quando ele traz a pedagogia do oprimido, ele traz a luta de classe. Ele traz o aluno oprimido e o professor opressor. Então, esse título, por si só, se você raciocinar, se os professores pararem para raciocinar, eles vão entender por que eles perderam a hierarquia em sala de aula. Porque o aluno oprimido briga agora com o professor opressor, né? O professor ele não pode mais exercer o direito de autoridade, porque ele vai ser processado, tem boletim de ocorrência, tem pais que já se deixaram levar por tudo isso. Então, no Brasil, esse foi o arremate final, né? Paulo Freire, o comunismo que veio entrando sutilmente, e o hedonismo, né, que impera no mundo hoje, essa busca pelo prazer desenfreada, os pais, né, que trabalham muito fora de casa e que tentam suprir as necessidades dos filhos com muitos presentes, né, com paparicos, com os excessos, né? Pais que não sabem mais ser pais. E foi essa frase que me chocou quando eu quis começar a estudar a educação. Eu ouvi alguém falando isso, agora eu não lembro. Dizia, o problema da educação atual é que os pais não sabem mais ser Não pais. sabem ser pais. Essa frase também mexeu muito comigo, né? Quando eu ouvi essa frase, até mesmo porque hoje, Lena, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho 2 netinhos, né? Uma menina e um menino. E olha só, quero ser mãe de novo, estou me preparando para ser mãe novamente, né? Então, eu comecei a buscar muito isso, porque olha só o que acontecia comigo. Eu me sentia completamente despreparada por conta de ter tido um filho muito jovem, né? Meu filho foi criado pelo meu pai, pela minha mãe, então eu não participei muito da educação dele. E aí o que me fez acordar para essa realidade que tinha algo errado, né? Que tinha algo errado, e aí eu comecei a me examinar o que é que está errado comigo. Porque enquanto eu fiquei olhando para fora, o mundo era culpado, né? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim, e aí eu comecei a questionar, e foi quando eu comecei a questionar a própria educação. Né? E aí começou a minha busca, e comecei a estudar, e comecei a me preparar. E quando eu olho hoje, muitas pessoas que eu conheço passam pela mesma coisa. Né? Pais não sabem ser pais. Errado, mas não sabe o que está errado. O que está errado, né? Sabe que tem algo errado, que o problema é esse. Tem algo errado, mas o que é esse errado? Isso. Né? E tem alguma coisa errada, isso é notório para todo mundo, porque a gente vê um índice assustador de suicídios, né? Principalmente entre os nossos jovens da nossa capital. Entre jovens, adolescentes. Né? Por exemplo, o João me deu um dado assustador que no Rio existe 65% de divórcio entre a classe média no Rio. Né? Então, a gente tem um índice assustador de divórcio, a gente tem um índice assustador de analfabetismo funcional. Né? Então, pessoas como nós, como eu e você, que lemos textos e muitas vezes não compreendemos o significado do texto, não sabemos separar o significante do significado. Então, alguma coisa está errada, mas nós não sabemos o que está errado. E a única coisa que pode abrir os olhos é o estudo, né? É entender que existe aquilo que eu falo, uma filosofia por trás disso tudo, né? Existe principalmente a intenção em destruir a família. Por que o marxismo não gosta de família? Porque eles não gostam de desigualdade. E quando a gente tem uma família cristã, quando a gente tem uma família que educa, a primeira desigualdade que a gente gera é a virtude. Porque a gente gera pessoas formadas com ensinamentos morais. Então, se eles não querem diferenças, é melhor que eles vivem por baixo. Então, ninguém tem virtude nenhuma, ninguém tem moral nenhuma. Só que quando a gente se separa dessa moralidade, o homem só tem um caminho, que é a autodestruição. É a abolição do próprio homem, né? A gente fica vendo o tempo todo que o homem vai vencendo a natureza. Na verdade, é a natureza que vai vencendo o homem. Porque o homem, cada vez mais, nessa busca desenfreada do prazer, ele vai deixando que os instintos o dominem, né? Quando ele não combate, quando ele não põe a virtude em primeiro lugar, quando ele não traz a moralidade para a vida, quando ele perdeu o senso de respeito, de orientação, de generosidade, de doação, só tem um caminho, que é a abolição e a destruição do próprio homem. Autodestruição. E hoje, quando a gente olha para o panorama, para o cenário,
É muito evidente. Eu desenvolvi um trabalho, eu tenho um trabalho social que eu faço com jovens e com pessoas em comunidades, né? E aí, há uns 2 anos atrás, eu desenvolvi um trabalho numa casa de recuperação de adictos aqui em Teresina. Uhum. E o incrível que quando a gente conversava com as pessoas, com os jovens que estavam lá, 95% deles eram, o problema deles estarem lá era a desestruturação familiar. É isso mesmo. Né? Não era nem falta de oportunidade, eles nem falavam nisso, que era falta de emprego, que era o meu pai não estava presente, a minha mãe não estava presente, o exemplo que o meu pai era violento. Então, a família precisou ser amplamente atacada para que esse modelo que está aí, do jeito que está, se a gente não começar a se movimentar, nós, enquanto cidadãos mesmo, começarmos a procurar novas saídas, estudar e dar uma coisa diferente para os nossos filhos, a gente vai condicionar eles a só continuar. Porque a educação que está aí para ser ofertada é essa, né? É essa que tem aí. E aí, a gente está no mundo do chihuahua, o mundo dos instintos, né? O mundo dos instintos. É o cachorrinho que tem instinto que gira em círculo porque ele não sabe que ele existe, né? Ele não tem a transcendência. Então, se a gente não busca esse contato com o transcendente, se a gente não busca educar nossos filhos nas virtudes, a gente vai acabar no mundo do chihuahua, querendo morder o nosso próprio rabo e girando em círculos o tempo inteiro. Então, o primeiro passo para isso, esse fortalecimento da família, é entender que nós não podemos ser dois egoístas numa relação. Eu quero que meu marido me agrade, meu marido quer que eu o agrade. A gente precisa entender que casamento é doação, não é? Então, é dar, e quando acabar, dá mais um pouquinho, né? E dar sem reclamar, dar com aquela grandeza do amor, é entender o que é o significado do amor verdadeiro. Tanto marido e mulher, como mãe e filho. Então, quando às vezes meus amigos falam, você não tem vida, aí eu penso, então você ainda não entendeu o significado do amor. Porque a minha doação, ela é uma completa desinteresse em receber em troca, ela não é empréstimo. Quando a gente pensa em receber algo em troca, isso se chama empréstimo. Eu estou dando porque eu quero dar, porque eu quero formar. Então, pouco importa o meu tempo perdido nisso tudo. Porque eu só tenho um interesse na minha vida, que é levar meus filhos para o céu. De volta de lá eu recebi, e para lá eu quero devolver. E conduzir eles para lá de volta, né? De volta. Então, por isso que essa formação da moralidade é importante na criança. Se no adulto ela é importante, porque nós não estamos autoeducados, nós não estamos educados, a gente precisa ter esse controle do educador, a gente precisa que o educador tenha esse conhecimento, né, para ele saber para onde ir, e a gente precisa implantar isso no coração das nossas crianças. Não existe moralidade sem religião, não existe, porque o fundamento moral, né, da nossa sociedade vem de todas as religiões antigas. Então, se você pegar a base do hinduísmo, a base do budismo, a base do cristianismo, a base do confucionismo, todas elas trazem os mesmos ensinamentos morais. Porque em nenhuma cultura se cultuou a injustiça, se cultuou o homicídio, se cultuou o estupro, se cultuou a falta de generosidade. Então, em todas as civilizações que existiram por muito tempo, a moralidade foi a base. Todas elas havia religião, a religião era a base. Então, a gente precisa trazer esse resgate da moralidade. Quando eu falo moralidade, eu falo de virtudes para a educação dos nossos filhos. Ensinar. E aí, ensinar. Só que qual é o grande desafio hoje? A gente tem que primeiro se autoeducar, né? Que aí foi o que tu falou lá no começo, da autoeducação. Por quê? O que está acontecendo hoje, por exemplo? Os formadores, os professores dos nossos filhos, eles muitas vezes não têm a formação nem para eles mesmos, né? Muitas vezes esse professor, ele nem é formado. Ele nem é formado moralmente, ele não tem uma base estruturada. Muitas vezes ele está ali porque no momento de escolher a vaga na universidade, ele escolheu pela nota de corte e não porque era a função que ele queria exercer, a profissão que ele queria exercer. Não tinha amor por aquilo ali, né? Eu não gostaria de falar mal dos professores, porque eu sei que eles têm muita boa vontade, mas a realidade é carência de formação muito grande,
não é? Então, isso é uma realidade. E se a gente for buscar os dados, por exemplo, o INAF, que é o instituto que faz pesquisas, né, no Brasil inteiro, um instituto sério, ele traz um dado alarmante. O brasileiro, ele lê menos que um livro por ano, não é? Menos de um livro por ano. Se a gente não lê, como é que a gente vai se formar, não é? Então, essa base, acontece que a base da pedagogia é Paulo Freireana. É Paulo Freire. Isso, a gente vê tudo isso, né? Se você falar com um professor que, nossa, não gostamos da metodologia Paulo Freire, ele vai abrir os olhos para você e vai falar, como não? Ele tem 10 honoris causas mundiais, né? Ele é aclamado internacionalmente. Ah, tudo bem. Então, me diz onde foi que a metodologia Paulo Freireana funcionou? Me diz onde foi, então, que ela deu certo e o que estava por trás disso tudo. Então, são coisas que não são ensinadas nas universidades, porque elas já estão aparelhadas desde os anos 60, 70. Já tem mais ou menos aí mais de 50 anos esse aparelhamento, né? 50, 60 anos de aparelhamento da máquina em si, formando essas pessoas. E o que acontece? O que vem acontecendo? Qual é o sonho de todo pai e toda mãe? Que o filho vá para a universidade, que o filho se desenvolva, que o filho se forme. E assim foi assim, na minha época também, meus pais também, o sonho era que eu entrasse na universidade, né? Só que de longe as pessoas têm a percepção muito de longe do que é realmente, do que realmente está acontecendo lá dentro. E esse entendimento o ser humano limita muito, educa o ser humano no campo da impossibilidade, né? Ele olha para o ser humano no campo da limitação. Então, é isso que eu entendo, por exemplo, com relação a políticas de classes, por exemplo. Eu acredito que por trás disso, o que está por trás disso? Uma limitação, eu estou dando um limite para aquele ser humano. Eu não acredito que ele é possível de ir além, de explorar algo a mais. Ele não tem. Eu estou dizendo para ele que ele não é capaz, que ele precisa que eu faça aquilo ali por ele, porque ele. E não existe isso. Só que tudo isso começa lá do começo. Né? É isso que você citou, assim, o sonho do pai é querer um filho médico, advogado, dentista, veterinário, é reduzir a essência do ser humano, né? Reduzir a uma profissão, né? E o ser humano ele é muito mais do que uma profissão, ele é um quem, né? Não o quê. Então, o que vai valer quando a gente deixar essa vida é quem você foi, não o que você foi. Ninguém vai ser médico no céu, ninguém vai ser engenheiro, advogado. Nós só vamos conseguir entrar lá se nós tivermos executado aquilo que o Cristo pediu. Então, pensar apenas na formação técnica é limitar a própria estrutura do ser humano, de corpo, alma e espírito. Né? Então, nós precisamos primeiro, antes de ser médico, antes de ser advogado, ele precisa ser um homem. Então, hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é carência de homens. Não temos homens fortes, generosos, corajosos, que vão ao embate. Por quê? Porque essas virtudes elas foram rasgadas do vocabulário, foram substituídas por empatia e tolerância. Né? Então, a compaixão foi substituída por empatia. Né? O respeito foi substituído por tolerância. Então, são palavras que, quando a gente escuta, a gente tem que entender que a intenção de quem fala é causar um efeito em quem escuta. Né? Ela causa um efeito emotivo. Esses chavões, esse é o objetivo deles. Então, toda vez que a gente escuta um chavão, a gente tem que entender, já estou entendendo a intenção do interlocutor, não é? Em provocar empatia. E se você se posiciona contra, você é intolerante, não é? Porque essa também é a moda. Então, nós precisamos muitas vezes deixar de lado o politicamente correto, porque nós não podemos cair no relativismo. Existe uma verdade, existe a verdade, essa verdade é um quem que desceu à terra, essa verdade é um quem que foi crucificado, que sangrou e que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós nos afastarmos mais uma vez do centro, do quem, da verdade, nós vamos cair no relativismo moral, vamos cair na empatia, vamos cair na tolerância e vamos cair no tudo tanto faz. Eu tenho minha verdade e você tem a sua verdade. Não existe mais uma verdade. Podem existir pontos de vista diferentes, mas na verdade existe uma verdade. E o que acontece é que as pessoas elas vão relativizando para que aquilo se encaixe na realidade delas. Então elas querem um Deus que se encaixe, que sirva antes delas servirem. Querem um Deus que as impeça de sofrer. Mas nós não temos vida sem sofrimento, porque foi o próprio Cristo que disse que quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga.
Então, nós não temos vida sem sofrimento. Quando a gente tem uma vida completamente isenta de sofrimento, quando a gente tem uma vida completamente hedonista, a gente vai cair numa coisa chamada falta de sentido da vida. Porque o sentido da vida, ele só é encontrado, a felicidade verdadeira, ela só é encontrada quando a gente aceita o sofrimento inevitável, quando a gente serve o ideal e quando a gente ama uma pessoa. Se a gente não serve o ideal, não ama uma pessoa e não aceita o sofrimento que nos é cabido em qualquer momento do dia, então ali a vida ela fica vazia e fica sem sentido. E é isso que nós estamos vendo na pandemia. As pessoas foram afastadas das atividades diárias, que davam um mínimo de sentido. Na verdade, essas atividades diárias, elas deixavam as pessoas anestesiadas para o verdadeiro sentido da vida. Então, quando elas foram afastadas de ir ao supermercado, de ir ao shopping, de bater um papo com as amigas, de jogar uma bola com os amigos, as pessoas caíram naquele vazio. Então, estamos na era do Rivotril mesmo. As pessoas, elas precisam agora, elas estavam anestesiadas e agora elas precisam estar dopadas, porque são pessoas que até o momento não tinham encontrado o sentido da vida. Não tinham se encontrado consigo mesmo, né? Não saber nem o próprio sentido do porquê estar aqui nesse momento, né? Por que eu estou aqui nesse planeta? Então, hoje, o que acontece? A pessoa não é educada para responder aquelas perguntas iniciais, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. A gente não responde mais isso. Não responde e não ensina as crianças. E não é mais estimulado a isso. O pior é isso, né? Não é estimulado a isso. Aceita-se qualquer coisa, vem de lá, alguém decidiu, a pessoa aceita. E o que está acontecendo muito também, o que precisa muito chegar na consciência de cada um de nós, é que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Né? E a busca por essa verdade, a busca por essa aproximação, por essa volta ao Pai, que é o nosso objetivo aqui, é voltar ao Pai, é vir aqui para esse lugar, viver a experiência que temos que viver, mas o nosso caminho é voltar ao Pai. Né? E as pessoas precisam entender que isso é aprendido, desde o início, desde criança. A criança, quando ela nasce, isso eu até vi o João falando, achei muito interessante. Ela nasce como um motorzinho, como um navio, né, ali, sem um controle de nada. E ela precisa ser formada, ela precisa ser estimulada para que esse amor seja desenvolvido, que essa semente que tem dentro de cada um de nós que vem seja frutificada, né, que dê frutos. Né, e aí isso é o papel da educação da virtude. É um dos papéis. A gente não pode isentar as crianças de conhecerem a verdade desde a tenra idade. Então, essas perguntas, de onde eu vim? Para onde eu vou? Mamãe está grávida? Então, essas coisas elas não podem ser ocultadas da criança, porque elas ficam a infância inteira sem saber, né, de onde vêm e para onde vão. E quando chegam na adolescência, elas têm o clímax, né, de falta de sentido, o clímax de quem sou eu, para onde eu vou, essas frases que você colocou, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, elas estão fazendo perguntas que são perguntas pueris, perguntas que já deveriam ter sido feitas e respondidas na infância. Então, é por isso que a gente precisa, mais uma vez, voltar para uma educação de base, né? Para uma educação forte, para uma educação verdadeira, para uma educação que oriente a criança para o verdadeiro eu, para o verdadeiro sentido da vida. E aqui nós temos o papel dos pais como formadores. O que nós vemos hoje são pais que terceirizam a educação dos filhos, né? Com babás, com televisão, e na falsa ideia de que a escola vai educar. Escola não educa, escola escolariza, escola ensina formação técnica. O papel da educação é do pai e da mãe. E aqueles que não cumprirem com essa obrigação, um dia serão provados, um dia nós seremos um juízo final. Um dia o Senhor vai nos perguntar, como aquela parábola do administrador infiel: servo bom e fiel, o que tu fizeste com os bens que eu te dei? Então, a nossa família é o nosso maior bem. Se você se isenta dessa responsabilidade, há um preço por isso. Há um preço por fazer e há um preço por não fazer, por não cumprir. Né? Existe esse preço, né, a ser pago e todos nós vamos pagar. Né?
Não adianta, eu posso até me eximir de acreditar na existência de um Deus, mas ele não vai deixar de existir por isso. Exatamente. Não é porque eu Ele não vai acredito. continuar lá. Eu acreditando nele ou não, ele está lá. E eu vou responder perante os atos que eu praticar. Então, o resultado que a pessoa tem como pai e como mãe, ele vai ter ideia realmente de que resultados são esses quando esses filhos chegarem na maturidade. Quando esses filhos já estiverem sendo pais, estiverem na sociedade, né, chegarem nesse momento, aí é que você vai poder Antes, dizer. não é? Esses Quando eles resultados chegarem, começam a aparecer na adolescência, o resultado da da sua criação vai aparecer lá na adolescência, né? Começa a porque aparecer. a educação ela é bem feita, quando a educação fica aquela voz do pai e da mãe na mente, né? Quando os adolescentes querem fazer algo errado, mas fica aquela fortaleza da educação. Não é que essas crianças jamais se distanciem do caminho correto, dos adolescentes. É que quando a educação é bem formada, é mais fácil eles tomarem um caminho de volta. Porque vai chegar um momento em que não teremos mais poder sobre as escolhas dos nossos filhos, né? Eles serão livres também para decidir. Então, o que vai nos restar de esperança é a educação que foi feita. É eles tomarem o caminho de volta para casa por causa da solidez da educação. Se não existe base nenhuma, o caminho de volta é praticamente não acertado, né? Não encontrado. E então, é essa a finalidade da educação, né? Dar autonomia para a criança cada vez mais para que ela seja livre para decidir, mas um fundamento sólido, com um fundamento moral, porque nós precisamos formar homens corajosos, bravos, mulheres femininas e não feministas, mulheres que entendam o papel dentro de casa, mulheres que entendam o papel dentro da profissão, né? Então, nós estamos precisando de seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Estamos precisando de pessoas que saibam amar de verdade. Quanto mais eu me distancio desse Deus, quanto mais eu me distancio desse Deus que é amor, mais eu me desumanizo. E aí a gente volta para o caminho da autodestruição, a gente volta para o caminho da abolição do próprio homem. E é abolição total mesmo, porque. E aí a gente fica fácil perceber que a teoria do Zeca Pagodismo, que eu chamo, né? Que hoje grande parte das pessoas elas vivem assim, deixa a vida me levar. Deixa a vida né? me levar. Deixa a vida me levar. Porque não tem a mínima noção. Né? Porque muitas vezes é porque não tem a mínima noção realmente, até entende que tem algo errado, mas não sabe o que e também não se preocupa em buscar o Sabe que como é e vai. mexer, né? Não sabe, às vezes, prefere sofrer com aquele, continuar sofrendo com aquela dor que já existe e já aprendeu a lidar, do que arriscar um novo viver, Né? recomeçar. Então, muitas vezes tem isso também, a pessoa na zona de conforto, porque já conhece aquilo ali. Né? Então, são vários fatores. E o importante que a gente precisa não perder de vista, e é o que eu tenho buscado isso muito, cada vez mais, é entender que o futuro, ele depende dessas pessoas agora, que estão sendo formadas agora pela gente. Né? Somos nós. Essa geração agora nós estamos formando agora, né? Então, daqui a 20 anos, quem serão essas pessoas? Daqui a 10 anos, quem serão essas pessoas? Né? O que essas pessoas vão estar fazendo? Como é que elas vão estar se comportando? Quem elas vão ser em sociedade? E em casa, consigo mesmo, né? E que elas vão ser no trabalho, né? Porque é notório que há muitos inteligentes, né? Há muitas pessoas capacitadas, mas que destroem, têm uma capacidade de destruição incrível ao que está à volta, né? Destroem família, destroem colegas de trabalho, destroem amigos fora. Então, essas pessoas que não tiveram essa formação moral sólida, elas podem ser capacitadas para o trabalho, mas elas não têm um mínimo de inteligência emocional para poder lidar com aquilo que está ao redor. Né? Aquele egoísmo, mais uma vez, de querer a autossatisfação, a busca. E aí eu queria trazer um pouco, Flávia, aquilo que a gente tinha conversado também, sobre os termos práticos, né? Como é que a gente faz isso com a criança? Né? Assim, como é que... primeiro, eu não quero colocar aqui que meus filhos são perfeitos e melhores do que os outros. São crianças que dão trabalho também, são crianças que brigam, mas são crianças que são educadas dia a dia na busca por esse ideal que nós estamos colocando. Quisera eu ter filhos perfeitos para que eles fossem santos, né? Mas então ainda falta um longo caminho a atingir.
Mas a primeira coisa que a gente precisa formar na criança é o hábito, não é? Então, o hábito, por exemplo, da virtude da ordem, não é? Como é que se faz isso? Primeiro, vamos arrumar o brinquedo? A gente vai fazendo por etapas, né? A gente começa a estimular a criança a arrumar o brinquedo. Se a criança não vai, na segunda etapa a gente pode ir junto com ela. Na terceira etapa a gente pega a mão da criança para poder fazer aquilo que ela não foi capaz de executar e vai falando, né? Então, tanto a virtude da ordem, quanto a virtude da pontualidade, quanto a virtude da temperança, todas essas virtudes, elas levam um tempo a serem formadas. E esse tempo dura ali em torno de 2 meses, desde o seu pontapé inicial. Mas, para qualquer coisa ser formada, eu sempre falo do prejuízo das telas, né? Que as telas, elas roubam o tempo precioso das nossas crianças. Que as telas doutrinam, que as telas tiram tempo de leitura, que as telas afastam a criança dos pais. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei tão chocante. Falei, nossa, tirar a televisão, será? E aquilo começou a martelar, né? Começou a fazer, a criar uma raiz dentro de mim. E de um dia para noite eu falei, TV está cortada. Simples assim, né? Então, para quem me pergunta, como você tirou a televisão? Eu falei, não tem mais televisão. Foi só isso. Pode chorar, pode espernear, não tem mais televisão. Então, meus filhos, eles não têm acesso às telas, não assistem televisão, não jogam no joguinho de celular. Eu tenho um acordo com eles que eles podem assistir um filminho uma vez por semana, que normalmente é no domingo à tarde. Um filme que é previamente escolhido por mim. Então, sempre procuro um filme de herói, um filme com algum ensinamento moral, um filme que tenha algo a acrescentar. Um filme onde eu procuro o belo, a bondade e a verdade. Então, eles já são tão acostumados com isso que eles não pedem, né? E a não ser que eles vejam alguém, por exemplo, quando nós viajamos, que vem muito alguém no celular e fala, ai mãe, tu jogar um joguinho, mas isso é uma coisa totalmente fora da nossa realidade do dia a dia, porque nós não jogamos e procuramos evitar o uso do celular na frente deles. Então, essas crianças, o que a gente precisa fazer com elas é ajudar que elas saiam da quarta camada. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o professor Olavo, ele tem uma teoria de que a personalidade humana é formada por 12 camadas. Né? Então, temos 12 camadas da personalidade. E o país inteiro, nós, o Brasil, estamos afundados na quarta camada, que é a camada do vem a mim. É a camada de achar que eu sou o centro do mundo, é a camada de achar que quando o chefe faz uma reclamação pelo meu trabalho, ele reclamou porque ele não gosta de mim e não porque o meu trabalho foi mal feito. Então, nós estamos afundados nessa camada da satisfação, do chihuahua. Essa é a camada. Então, as crianças, aos 12 anos, elas já deveriam estar na sexta camada da personalidade, que é a camada do serviço. É a camada de entender que ela tem que trabalhar, que ela tem que ajudar em casa. É por isso, então, que desde pequenininho a gente tem que colocar esse hábito de arrumar a cama, arrumar os brinquedos, lavar a louça, colocar e tirar o prato da mesa. Porque para que quando chegue na adolescência, essas crianças já tenham atingido essa sexta camada. Para você ter ideia, no judaísmo, a idade adulta é considerada aos 12 anos. Porque aos 12 anos, essas crianças judias já atingiram a sexta camada da personalidade. Então, nós precisamos trabalhar os temperamentos das crianças. É claro que cada uma tem um temperamento diferente. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Eu tenho uma colérica e um fleumático em casa. Eu sou colérica, meu marido é fleumático. Então, nós precisamos saber. Então, eu lido com as crianças de maneira diferente. E eu demorei tempo para entender isso. Porque eu achava que eu precisava dar a mesma educação para os dois. E, na verdade, o fundamento da educação é entender que você trata de maneira desigual os desiguais. Então, se eu tenho um filho diferente do outro, é claro que eles vão responder de maneiras diferentes. Eu preciso dar um tratamento para um e um tratamento para o outro. Que Porque funciona com um, não funciona com o outro, né? Geralmente, né? Cada um tem a sua própria vontade, a sua própria forma de receber as coisas, de processar as coisas. Exatamente. Então é preciso também estudar os temperamentos, tanto os nossos, porque eu lembro que a primeira vez que eu li um livro sobre temperamento foi um choque, porque eu vi que eu fazia tudo errado, né? Então, meu Deus, eu fazia isso com minha filha, jamais ia funcionar. Cada vez mais eu ia distanciar ela de mim. Então, aí foi que eu comecei a entender que para um colérico eu não podia ir com muita sede ao pote, né? Não podia reclamar, brigar. Eu tenho que falar com mais suavidade, porque a maneira como ela interpreta é como fogo, é como ira, né? Então ela é irascível assim muito rápido como eu. Então,
Hoje eu vou com muito mais calma quando eu vou reclamar. O outro, pelo contrário, fleumático, tudo que eu falo dói muito. Então, eu também preciso ir com cuidado para não machucar demais aquela criança, para as palavras não serem grosseiras, né? Mas a gente não pode se isentar da responsabilidade de reclamar e de formar essas crianças. Eles precisam, até mesmo porque a melhor forma de demonstrar amor para uma pessoa, para uma criança, é dar limite para ela, né? É Exatamente. mostrar para ela que ela tem alguém, um teto até onde ela pode ir, que isso significa que tem alguém ali olhando por ela, que tem alguém zelando por ela, né? Criança pede autoridade. Criança sem autoridade é quase um bicho, né? Porque nós já nascemos, Bento XVI, ele diz que nós nascemos com a gota da serpente, né? Porque nós trazemos o pecado original na nossa alma, né? Então, quando a criança não é educada, quando a criança não tem limite, ela vira um bicho. É isso que vira, né? Porque ela quer tudo para si, incapaz de dividir as coisas com qualquer outra pessoa, incapaz de obedecer, grita, esperneia. E se você agregar isso, o poder devastador das telas na mente que silencia, porque as telas, elas têm, as cenas, elas passam com velocidade muito rápida. E a vida real não passa com essa velocidade. Então, é claro que as telas são muito mais atrativas. Se você tira as telas, a realidade perde a graça. Mas só que nós precisamos formar as crianças na realidade, né? No real, no dia a dia, na areia, caindo. Criança tem que cair mesmo, porque a vida adulta nós vamos cair muitas vezes e precisamos levantar. E isso é uma alegoria, né? Isso é um simbologismo do que vai acontecer na vida adulta. Então, quando eles estão construindo as coisas que um derruba do outro, eu falei, opa, não zanga não. Não, o irmão vai pedir desculpa, mas muitas vezes vão derrubar os seus projetos também, você precisa recomeçar. Então vamos lá, mãos à obra, vamos recomeçar sem mimimi, sem vitimismo. Então, esses dias eu estava lendo um livrinho com o meu caçula, que chama Proezas do Menino Jesus. Eu não conheci o autor, né, assim, o abismo da minha ignorância literária, chama Luiz Jardim. E me chamou a atenção uma parte do livro em que o autor ele criou uma narrativa da infância de Jesus, né? E uma hora Jesus se machuca e começa a chorar. E São José fala para ele, para de chorar, seja homem. Então, e eu incorporei essa frase. Quando o meu caçula quer chorar por uma coisa boba, eu falo, para de chorar, seja homem. Então, por isso, precisa desenvolver a coragem, parar de chorar por bobeira, né? Ensinar a ser homem desde criança. Porque senão a gente vive com os papéis invertidos. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, né? E hoje acontece muito isso, né? Os homens, hoje as mulheres estão totalmente destemidas, fortes, né? Encara tudo e os homens se retraem, escondem, né? Ficam ali guardadinhos, com medo de. E é muito presente isso quando você convive muito mesmo assim com pessoas. Eu tenho tido oportunidade de conviver com crianças da rede pública, principalmente, com pessoas em comunidades, e aí é muito nítido isso, né? As pessoas elas não sabem nem poxa, o que eu sou realmente aqui, onde eu tô, o que eu sou, né? Qual é o meu papel nisso aqui? Qual é a minha função? Como é que eu posso contribuir? Eu posso contribuir? Não, a pessoa não sabe, né? Vivem num estado de dormência. Parece que vive dormente. É o Mais ou menos estado isso. do niilismo, né? Porque não tem sentido para a vida, essas Não tem pessoas, né? sentido. Coloca isso. Então, essas pessoas, elas precisam ser de um ideal. É por isso que a adolescente precisa trabalhar. Precisa ir servir mendigo, precisa ir para uma ONG, precisa colocar a mão na massa, né? A melhor maneira de acalmar a fúria dos adolescentes é colocá-los para trabalhar, né? Com outras pessoas. Botar para ver a realidade realmente, né? Por exemplo, essa questão de levar uma adolescente para fazer atividades, cuidar do outro, né? Ir lá fazer uma visita numa instituição, Sair de si, mas não pode ser uma sair visita de esporádica, si. né? Tem que ser uma Tem que ser uma visita constância, né? constante. Um trabalho constante para ele sair do lugar dele, né? Então, o que a gente precisa fazer sempre é sair do nosso lugar. Eu preciso sair do meu conforto. Eu preciso querer deixar de estar sempre sendo agradada, não é? Porque isso Sendo não é servida. exatamente. Então, é por isso que
que essa história de não pode apagar porque a criança traumatiza, não pode botar a criança para trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quase eu falaria um palavrão aqui. Que não pode, amigo. Então, Como assim? que não pode. Mas na minha casa, eles põem a mão na massa. E eu vi outro dia o padre Paulo Ricardo falando de uma coisa que eu achei tão interessante. As leis vão surgindo quando a moralidade vai desaparecendo. Porque, veja bem, 20 anos atrás, se chega um idoso numa igreja, numa parada de ônibus, qualquer um sairia do lugar para deixar o idoso sentar. E hoje isso não acontece mais. Então, qual é a maneira que tem de driblar isso? Fazer uma lei. Agora, aquele lugar reservado a idoso, grávida, gestante, lactante, deficiente físico. Então, mas isso só aconteceu porque a moralidade foi rasgada da nossa sociedade, né? Então, a gente vê também a Lei Maria da Penha. Por que a lei precisou ser criada? Porque não é que os homens não agredissem as mulheres antes, mas talvez essa agressão tenha atingido um grau máximo por causa da perda da moralidade, por causa da perda das virtudes, por causa da perda do caráter desses homens, que que houve a necessidade da criação dessa lei. Não é? Então, a lei da palmada, por que nós chegamos aí? Os pais perderam perderam a responsabilidade do ensino, perderam a autoridade com os filhos, e aí agora as crianças são ensinadas até na escola de que qualquer menor menção de agressão dos pais, elas têm que denunciar. Por que nós chegamos a isso? Então, porque a sociedade, ela vem se desestruturando, voltamos ao nosso ponto inicial da conversa, porque a sociedade, ela vem se desintegrando, se desestruturando, perdendo a moralidade, e aí vão sendo criadas leis para tentar proteger os bons dos maus. Quando, na verdade, se nós tivéssemos mantido, né, todo esse arcabouço cristão, moral, grego, filosófico, agostiniano, tomístico, de séculos, de milênios, nós não teríamos chegado onde nós estamos, né? E é deprimente porque é ladeira abaixo. Ainda pode piorar, né? Então, se nós não tomarmos a iniciativa, você dentro da sua família, eu dentro da minha família, isso que você tomou a iniciativa de fazer hoje, essa live, para tentar impactar as pessoas que estão ao seu redor, a sua bandeira, né? Então, é assustador onde nós podemos chegar. Assustador. A gente precisa entender, o que eu vejo principalmente é porque a gente precisa entender que não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de todos. É cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando o seu papel para que o todo funcione, né? Para que a coisa realmente funcione. E para que as pessoas voltem ao que era antes. As pessoas se olharem, se respeitarem, né? Principalmente não existe mais respeito. As pessoas não respeitam. E aí vem uma ideologia travestida, muito bonita, de respeito ao próximo, de amor, e na realidade não é nada disso. Ela é muito camuflada, né? Ela vem camuflada. Mas é preciso antes tirar essas palavras lindas e estudar a teoria que está por trás das palavras bonitas, porque as palavras são encantadoras. Eu também teria me rendido facilmente se eu não tivesse sentada, bunda na cadeira para estudar o que é aquilo ali. Por que as pessoas dizem que é ruim, se é tudo tão bonito? Então, deixa eu estudar para ver o que está por trás disso aqui. Né? Só que às vezes, Flávia, é complicado quem tem filho em escola, por exemplo, porque você faz todo o esforço, a escola desfaz, os pais dos amiguinhos muitas vezes eles não estão alinhados com essa linha de pensamento, as crianças, né, elas são frutos dessa educação, e aí se você não tem esse alicerce bem construído, vai tudo por água abaixo. Tudo por agora. Lena, a gente está faltando aí 1 minuto e 40 segundos para acabar a nossa live, né? E é uma conversa tão boa que passa tão rápido que eu era capaz de passar aqui umas 3 horas conversando. Porque é um mundo de descobertas, né? Que é muito bom ver isso. Então, quando você abre o seu coração, né, para realmente buscar o conhecimento, buscar a verdade, logo todo esse medo passa e você começa a prospectar esperança de dias melhores, né? Esperança de um país melhor, esperança de uma educação melhor, esperança de líderes melhores. Mas tudo isso depende do que cada um de nós está disposto a fazer. Primeiro nas nossas casas, né? Dentro das nossas casas, das nossas famílias, impactar as pessoas mais próximas da gente.
Exatamente, né? Esse é o nosso papel, porque quando a verdade aparece, todo mundo sucumbe a ela, não é? É. Quando você percebe uma nova, essa maneira de educar, essa outra maneira que visa o bem, o belo e o verdadeiro, todo mundo cai de quatro, né? Porque fala, é isso que eu quero para o meu filho também. E aí volta o ponto inicial. Vamos estudar então para poder formar essas crianças para dar aquilo que elas merecem ser, para elevar a potência do ser, tudo aquilo que uma criancinha dessa pode